Jesus, nós estamos mais uma vez reunidos para trazer até você a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje tratando sobre um tema importantíssimo que é ética cristã e planejamento familiar. Muito obrigado por você ter acessado o nosso canal, estar conosco mais uma vez. Eu digo conosco porque você sabe que estamos eu, pastor Braulino Borges, e o meu irmão pastor João Paulo. Pai do Senhor Jesus. Pastor Borges, mais uma vez, estamos aqui para tratar de um tema interessante, muito importante para a ética cristã e para a sociedade como um todo. Isso, exatamente. Para a sociedade como um todo, né? Isso não é um tema que fica só dentro das quatro paredes da igreja, mas que envolve toda a comunidade. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, essa questão do planejamento familiar. A nossa lição está baseada no textual de Salmo 127, versículo 3, que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, nós vamos tratar sobre a questão de gerar filhos, né? Como que isso funcionava dentro da questão da tradição judaica, qual é esse conceito, o povo hebreu, que conceito, que valor que isso tem para nós hoje, conceito de planejamento familiar, isso é bíblico, isso não é bíblico. Essas questões serão abordadas no dia de hoje. Pastor João Paulo, nós queremos, para nós cristãos, que a família é a célula máter da sociedade. Tudo se origina a partir da família e sem família não há, inclusive, igreja, que a igreja é constituída de família. Então, portanto, falar sobre planejamento familiar é de suma importância também no âmbito cristão. Isso porque a família foi instituída pelo próprio Deus, como nós sabemos. Nós temos referências bíblicas aqui nessa lição de hoje, falando sobre a primeira família, no Gênesis. Então a família é, como o senhor já disse, né, a célula mais importante da sociedade e, consequentemente, da igreja. Não porque a igreja cristã realizou assim, mas porque o próprio Deus assim estabeleceu, né, a formação da sociedade e também da igreja a partir da família monogâmica, e heterossexual e com os filhos advindos desse relacionamento. Amém. Nós vamos então aos objetivos da lição do dia de hoje. Quais são os objetivos propostos pelo autor? De forma geral, é conscientizar a respeito da necessidade de planejamento familiar. Agora, especificamente, nós vamos tratar em 3 tópicos. Primeiramente, nós vamos apresentar o conceito geral de planejamento familiar, do que se trata. Depois, nós vamos compreender o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso. E, por último, o terceiro tópico, nós vamos discutir a ética cristã e o limite do número de filhos, dizendo se é compatível ou não, ou a quantidade de filhos também, à luz da ética cristã, que nós podemos planejar para a nossa família. Então, você pode ver que os objetivos são bastante específicos e vão trazer bastante esclarecimento para você também. O autor propõe, logo no início, que nós fazemos a definição do conceito geral, que é planejamento familiar. Esse é um termo que não é tão novo, mas de repente ainda não esteja na mente, principalmente de evangélicos mais tradicionais, que não lidavam com esse conceito. Que vem a ser, pastor João Paulo, planejamento familiar? Em primeiro lugar, pastor Borges, no tópico número 1, o autor, para falar do que é o planejamento familiar, em primeiro lugar ele fala o que não é. Então ele fala para nós primeiramente que planejamento familiar não é controle de natalidade. Controle de natalidade é aquilo que nós vemos em alguns estados, alguns países, em que o próprio governo quer legislar sobre a quantidade de filhos que o casal pode ter. Então o governo às vezes estabelece um controle, fixando, por exemplo, como nós vemos na China, o número máximo de filhos que o casal pode ter. E se o casal extrapola aquela quantidade mínima de filhos, ele pode vir a sofrer sanções, ou até mesmo, é um caso uma hipótese mais grave, vir até mesmo a perder aquela criança. Então, do ponto de vista bíblico, o planejamento familiar não é o controle de natalidade. O controle de natalidade, nas mãos do governo, isso é um mal terrível, porque o governo que ditaria, em primeiro lugar, quantos filhos o casal poderia ter. E numa outra hipótese de controle de natalidade, alguns governos totalitários poderiam até estipular que tipo de criança que viveria. Como, por exemplo, nós vimos no período que envolveu a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, em que havia a prática da eugenia. E a seguinte convicção de Hitler, por exemplo, está registrada lá no seu livro Minha Luta, é que aqueles indivíduos que eram mais fracos, eles deveriam ser mortos. Aquelas pessoas que eram deficientes, aqueles que eram
alguns disseram assim, os menos inteligentes, dotados de menos capacidade mental, essas pessoas não poderiam procriar, porque elas estariam dando oportunidade da sua raça fraca, da sua raça debilitada, continuar a existir. Então, se isso for colocado na mão do governo, por exemplo, o controle de natalidade, é um mal muito grave que pode assolar as nações de forma terrível. Então, o planejamento familiar não tem nada a ver com o controle de natalidade, ou seja, o governo determinar quantos filhos nós podemos ter, quais devem viver ou não. Então, eliminando o que não é... Aí nós podemos falar do que é. Me parece, pastor Borges, que um mês passado, no último mês, no mês de abril, se eu não me engano, uma cidade interiorana aqui no Brasil ficou famosa porque ela ostentou nas suas ruas um cartaz, um outdoor grande, que falava o seguinte, né? Tenha somente os filhos que você possa criar. A Prefeitura Municipal da cidade fez essa campanha falando acerca dessa necessidade de conscientização desse ponto de vista, para que as famílias, para que os casais tivessem somente os filhos que eles pudessem criar. Uma coisa importante, eu acho que distingue aqui, pastor Borges, que do ponto de vista bíblico, nós entendemos que os filhos vão nascer dentro de um relacionamento saudável, de um casamento, em que um homem decidiu casar-se com uma mulher e depois, ao longo dessa caminhada, eles decidem o momento em que eles querem ter um filho. Então, do ponto de vista bíblico, esse padrão por si só já eliminaria muitos dos problemas que nós vivemos hoje. É isso, como as crianças órfãs e tantos outros problemas que nós temos aí. Então, o planejamento familiar seria justamente isso. O casal casou-se no Senhor, que tem ali consciência de que eles são servos de Deus, que os filhos são uma bênção nas suas vidas. Eles decidiriam em que ocasião eles teriam filhos, e quantos seriam esses filhos, e qual seria o espaço entre o primeiro filho, o segundo, o terceiro, ou o quarto, não sei, dentro da perspectiva que eles assim decidissem. E o que eles levariam em conta nesse planejamento familiar? Por exemplo, a renda da família, a condição de saúde dos pais, moradia, a alimentação que eles pudessem dar aos filhos, a condição financeira de educação, e etc. E tal. Seria assim, então, esse planejamento inteligente sobre a quantidade de filhos que eles poderiam dar e em que condições esses filhos poderiam ser educados. Isso. A análise que o senhor colocou, ela é uma análise mais material do que espiritual. Uma análise mais assim, acerca da realidade material da família. Isso. Exatamente. Talvez seja isso que muitos brasileiros mais pensam hoje. Nós sabemos da máxima que existia antigamente, que alguém dizia assim, onde come um filho, come dois. No sentido de falar assim que o problema maior talvez fosse a alimentação. E ter um filho, ter dois, não ia fazer tanta diferença. Mas nós sabemos que hoje os problemas que desafiam a maternidade e a criação de filhos são muitos. Talvez os menos importantes foram esses que eu disse aqui inicialmente, que são os materiais, mas nós temos outros desafios. Diz respeito à segurança pública, nós tememos que as nossas crianças fiquem à solta, nós tememos que as investidas do diabo possam tomar a mente delas no futuro e vir arrebatá-las daquilo que nós temos ensinado para elas. Então, esse planejamento familiar envolvia tudo isso, a avaliação do todo de quantos filhos o casal pode ter, a fim de dar-lhes uma boa educação no Senhor e diante dos desafios que são postos para a igreja hoje. Amém. Então, o versículo bíblico diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Ele está falando que nós nunca devemos exceder a nossa capacidade. Seria o trabalho forçado, você ir além daquilo que você pode oferecer. O pastor João Paulo falou com muita propriedade que não é só colocar filho no mundo e nem é só comida. Nós sabemos que tem muitas instituições que dão cesta básica, mas criar filhos vai muito além disso. Tem a presença paterna, a presença do pai e da mãe são essenciais para a formação do caráter dessa criança. Então esses fatores também têm que ser pensados, têm que ser pesados antes de ir colocando o filho no mundo. Até porque também a configuração da nossa sociedade acabou mudando as estruturas familiares, no sentido de que a mulher hoje já não é mais aquela mãe que vai cuidar só dos cuidados familiares, e cuidar dos filhos o dia todo, e cuidar da casa. Nós sabemos que hoje a mulher ela tem
então adquirido, galgado altos cargos e tem saído mesmo, tem trabalhado, tem somado a renda familiar e já não é mais possível ter muitos filhos como antes, que a mulher ficava só por conta dos filhos. Nós temos a notícia, por exemplo, de que João Wesley teve mais 18 irmãos e a sua mãe, Susana Wesley, dava conta de cuidar desses 19 filhos. Obviamente, né, quando com essa quantidade de filhos, depois de um tempo, alguns filhos já estavam adultos, já eles ajudavam certamente nos cuidados. E, por sinal, Susana, que era a mãe de João Wesley, contamos que ela teve mais de 20 irmãos. E parece, então, que as pessoas, antigamente, nós sabemos disso, né, tinham essa perspectiva de um número maior de filhos, mas hoje, infelizmente, se nós formos fazer um planejamento acerca disso, dificilmente nós vamos chegar a razoabilidade acerca da possibilidade de ter 10 filhos, por exemplo, 15 filhos, porque será uma situação realmente muito difícil de ser administrada pela família. Exatamente. Os tempos são outros e, consequência, a configuração da família também mudou e não dá para nós seguirmos aquele mesmo modelo. Avançando o tópico 2, o que diz as Escrituras? As Escrituras, pastor Borges, conforme o autor colocou para a gente aqui sobre o planejamento familiar, em primeiro lugar ele fala que há uma ordenança divina para a procriação da espécie. Foi aquilo que Deus disse inicialmente para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor lhes deu a seguinte ordem. A primeira ordem é essa: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Está lá em Gênesis, capítulo de número 1 e no versículo de número 28. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Passada essa primeira fase da criação, nós vemos que Deus ali resolveu destruir toda a raça humana por meio do dilúvio. E nós vemos que quando Noé saiu da arca com a sua família, ele recebeu a mesma ordenança, né? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então há uma orientação, uma ordenança do Senhor para que os nossos primeiros pais e os primeiros habitantes da terra, eles multiplicassem e tivessem filhos. Isso ali para Adão e a Eva, e depois para Noé e para sua família foi dada essa ordem também. Depois nós vemos no Antigo Testamento, pastor Borges, que a maternidade era um sinal de bênção. Quantas matriarcas nós vemos, quantas mulheres ali que se sentiam amaldiçoadas porque não tinham filhos. Não tinham filhos. A exemplo disso nós vemos em primeiro lugar Sara, que é a esposa de Abraão, que não tinha filhos, e por isso ela se sentia mal com isso, essa condição era uma condição degradante. Depois nós vemos em seguida também Rebeca, que também era estéril, e o seu esposo Isaac orou por muitos anos, e ela veio conceber. Depois nós vemos também que outras mulheres, como Raquel, que era a esposa amada de Jacó, era estéril. E nós vemos também outra mulher famosíssima na Bíblia, no texto bíblico, que veio ser a mãe de Samuel, que era Ana, e que também era estéril. Veja, a maternidade era um sinal de bênção, e não ter filhos era um sinal realmente de maldição. De maldição. E as mulheres sofriam muito por causa dessa condição, ao ponto de desesperar da própria vida, porque verdadeiramente era taxada por toda a sociedade. Isso era um conceito entendido por toda a sociedade da época. Isso tudo no Antigo Testamento. Isso. Como nós vimos no Salmo, no que o senhor mencionou no início do nosso textuário, realmente ter filhos à luz do salmista era uma coisa abençoada, uma coisa que vinha realmente de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós já não temos um texto específico, ou não temos vários exemplos que falam dessa condição. Mas nós vemos, por exemplo, Paulo tratando nas suas epístolas da condição da igreja como sendo composta por famílias. Então nós temos na palavra do Senhor, mais especificamente na Epístola de Efésios, Paulo dando conselho aos pais, Paulo dando conselho aos filhos, Paulo em outros lugares também, na Epístola, as cartas que ele escreveu a Timóteo, por exemplo, ele fala acerca das viúvas na igreja, e ele fala da necessidade dos familiares daquelas viúvas cuidarem delas, para que a igreja não seja onerada. Então estava também ali envolvido nesse contexto, o relacionamento familiar. Na verdade, toda a estrutura da igreja no Novo Testamento é formada ali pela instituição das famílias, os laços consanguíneos que dão estrutura
a formação da igreja. Sendo assim, a maternidade é uma bênção e é apoiada pelas Escrituras, com certeza. Amém. No caso que nós vemos o de Isabel, né, que a Bíblia diz que ela não podia criar, e quando o anjo fala com Maria, cita também que Isabel estava grávida do 6º mês. Também um exemplo que a Bíblia fala de uma mulher que parece que era estéril e Deus milagrosamente abriu o seu ventre. Nesse caso, teve só um filho, que foi o João Batista. E acho que é bom aqui a gente mencionar, pastor Borges, que a sua prima, Maria, então a mãe do nosso Salvador, ela teve a Jesus como filho, mas a palavra de Deus nos mostra que ela teve mais filhos. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto aqui para aqueles que nos assistem, né? É Mateus, no capítulo 13, nos versículos 55 e 56. 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Está claro o texto. Está claro, então, que a Maria, a mulher mais ditosa, mais bem-aventurada de todas, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela também, com seu esposo José, foram agraciados pela bênção da maternidade, não só por meio de Jesus Cristo, mas de mais, pelo menos, 4 filhos homens, nós temos os seus nomes especificados, e quando a Bíblia fala de filhas, então ela teve no mínimo 2 filhas. Pelo menos 2 filhas. Então Maria era mãe de, no mínimo, ali, 6 filhos. E a bênção da maternidade estava repousando sobre ela, pastor. Amém. A família de Cristo, né? Nós vemos que também foi uma família grande, uma família que depois foi abençoada, os seus irmãos se tornam até cristãos líderes da igreja. Nós temos a carta de Tiago, a carta de Judas, que depois se convertem também, reconhecem o ministério de Jesus, mostrando que família é um lugar de salvação também. Avançando na lição... Nós temos o último tópico da lição, que nos fala o seguinte: ética cristã e o limite do número de filhos. Em primeiro lugar, o autor trata para nós a questão do fator de multiplicação. Qual que é o número, então, de filhos que um casal deveria ter? Qual que é? Se a Bíblia fala frutificar e multiplicar-os, a Bíblia, em primeiro lugar, não estabelece quantos filhos deveria ser essa multiplicação. Nós sabemos no passado que muitos casais, estamos falando aqui do nosso país, do Brasil, muitos casais tiveram muitos filhos, né? Eu não sei qual o maior número de filhos que o senhor já lembra que alguém teve aí, mas eu já vi falar de casais, por exemplo, próximos aqui, a gente pode constatar, que tiveram um número de 18 filhos. Desafio. É um desafio criar 18 filhos, realmente é muita gente. Mas se a Bíblia manda frutificar e multiplicar, quando o casal tem um único filho, nós já sabemos que isso já foi cumprido no Senhor, já foi operada a frutificação e já foi operada a multiplicação. Agora tem pessoas, pastor Borges, que às vezes podem pensar o seguinte, que o fato de não ter filhos vem a ser um pecado. O fato de não ter filhos vem a ser um pecado. Será que a Bíblia fala para nós que o fato de não gerar filhos é pecado? Parece-nos que não, porque nós temos na Bíblia, por exemplo, pessoas que são, e na atualidade também, pessoas que são estéreis, outros que às vezes podem ser viúvos, ou viúvas, e não optarem por um novo matrimônio. Nós temos também a Bíblia que fala daqueles que são eunucos, sim, aqueles que são solteiros, que optaram por viver a vida só para Cristo e nunca contraírem o matrimônio e, consequentemente, nunca vão vir a serem pais. Nós temos também que a Bíblia fala da privação sexual por consentimento do casal. Então, são várias hipóteses que pode acontecer de não ter a multiplicação daquela pessoa específica, da sua família específica, e isso nós não podemos falar que é pecado. Isso. Esse é um tema delicado, nós precisamos nos deter um pouco mais nele, porque até na lição que nós tratávamos sobre aborto, de repente algum professor também teve essa experiência, de ver dentro da sala de aula alguns alunos que entendem que o controle de natalidade seria pecado, que o cristão não teria como. E nós sabemos que algumas organizações religiosas entendem ainda assim e são contra, né, as medidas contraceptivas.
Tá? E é importante nós destacarmos isso, que o pastor João Paulo falou, e nós estamos refrisando, que não há essa obrigatoriedade do casal gerar filhos. Se a mulher é estéril, ela vai sentir essa obrigatoriedade. Como que ela resolve isso? Vai faz tratamento e não consegue. Então nós não podemos colocar esse peso sobre a mulher, sobre o casal, porque nós temos casais que são estéreis, queriam ter filho, desejam ter filho e não pode. Aí alguém vai dizer, mas nesse caso foi Deus que impediu, não foi ele que escolheu. Mas se obrigatoriamente todos tivessem que ser pais, não haveria mulheres estéreis. Exatamente. Tem o caso dos eunucos, como a Bíblia fala. O próprio Paulo aconselha que se pudesse, se fosse possível, ele queria que os seus ouvintes permanecessem como ele. Aparentemente, tudo que ele mostra seria na condição de não estar compromissado com uma mulher e assim ter filhos. Que ele próprio fala que o solteiro serve melhor ao Senhor. Mas algumas pessoas entendem que uma vez que se casou, aí estaria obrigado a ter filhos. Se não quer ter filho, não se case. Teríamos condições de estabelecer essa sentença? Eu penso que o que nós vemos na Bíblia é se o casal desfruta de condições físicas que eles proporcionem a maternidade e todas as outras circunstâncias possibilitam a maternidade, a Bíblia nos mostra, eu entendo que a Bíblia nos mostra a necessidade, essa orientação divina da multiplicação, da frutificação da espécie, do casal ter filhos, porque a própria Bíblia mostra que os filhos são uma bênção na vida do casal. Então eu penso, pastor Borges, que é uma necessidade do ponto de vista bíblico, o casal que pode, ele tem filhos, ainda que um único filho. Agora, se há condições que estão fora do alcance do casal, que os impedem de ter filhos, ou a pessoa recebeu esse chamamento de Deus, para não se casar, para se dedicar a vida toda à sua obra, e ele vai viver solteiro, e isso não lhe é prejudicial, obviamente nessas condições ele não vai ter o filho. Ok, você entendeu, né? Então, se tem todas as condições, está casado, está na presença do Senhor, é saudável, tanto homem quanto mulher, é bom que a família é pai, mãe e filhos. Pai e mãe na família é o início da família. Mas é interessante que você gere filhos, que na sua velhice eles serão úteis, estarão do seu lado, e é também um mandamento bíblico de nós multiplicarmos. O que nós estamos falando é que não há aquela necessidade de se gerar 15, 18, 20 filhos igual antigamente. E que esse controle não encontra vedação na palavra de Deus. Mas sabemos também que há algumas práticas de contraceptivos que podem ser, na verdade, abortivas. E nesse caso, obviamente, nós nos posicionamos contra, porque nós cremos na vida desde a concepção. Se a prática contraceptiva venha ferir, então, a concepção, nós cremos que é uma prática abortiva. Há outros métodos contraceptivos que podem ser utilizados pelo casal cristão e que não afrontam a palavra de Deus. É importante salientar, pastor Borges, que Deus concedeu à mulher, à própria mulher, que o seu organismo não esteja fértil durante todo o ano. Há um período específico da fertilidade da mulher dentro do mês, e é naquele período ali que ela pode vir a engravidar. Alguns casais utilizam, então, nesse sentido, uma tabela para evitar a prática sexual naquele período em que a mulher estaria fértil. E tantos outros métodos contraceptivos que nós vemos. Alguém talvez vai querer suscitar aquela prática de Onã, que ficou conhecida como onanismo, em que na lei do levirato, o seu irmão faleceu e a sua cunhada ficou então viúva e sem filhos. Dizia então a lei do levirato, lá no Antigo Testamento, que esse cunhado deveria suscitar descendência ao seu irmão, o nome do seu irmão. E o que ele praticava? A Bíblia nos mostra. No momento do ato sexual, ele despejava o sêmen na terra. E Deus o puniu por causa disso. Alguém vai talvez querer pensar, então, não engravidar ou usar essa prática do chamado coito interrompido, onanismo, como ficou conhecido. Também o nome seria pecado. Não, o pecado não era isso. O pecado é que ele não queria suscitar descendência ao nome do seu irmão, como era uma ordenança. Então, não era o método contraceptivo que era pecaminoso.
mas o que movia o coração dele. A implicação de não cumprir uma lei que impunha ao irmão cumprir. Exatamente. Então, muito bem explicado, muito bem esclarecido, para que não tenhamos nenhuma dúvida. E você que ficou com dúvida, quais são os meios contraceptivos abortivos? Procure orientação do profissional de saúde, né, para você saber quais são esses meios invasivos e quais são esses meios que não vão causar isso. Porque a melhor orientação é você estar ciente. Não é nenhuma vergonha você chegar a um profissional de saúde e falar quais são os meios contraceptivos existentes e quais são os invasivos que são abortivos e quais não são, para você não cometer nenhum erro por ignorância. Pastor João? Em regra, parece-nos que hoje, em regra, a maioria dos casais, a maioria das mulheres, parece-nos que faz uso do anticoncepcional. O anticoncepcional, em algumas mulheres já sabemos que pode ter implicações na saúde, gerar algumas dificuldades, mas parece que é o método contraceptivo mais utilizado por todos os casais e não é um método abortivo. Não é um método abortivo. Nós temos só mais um ponto na lição, pastor Góes, que ele colocou no 3.2, o autor da lição nos trouxe, que é o seguinte: a questão ética do planejamento familiar. Nós já vimos que então que o planejamento familiar é compatível com a ética cristã. Outra coisa que nós devemos dizer é que a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, eles nos mostram a necessidade do planejamento. Deus é organizado e Deus gosta de que as coisas sejam planejadas. O casal não pode sair tendo aí filhos e filhos e pensar o seguinte: Deus vai dar vitória, Deus vai dar graça, o Senhor vai prover. A Bíblia nos fala da necessidade de planejamento. Contudo, pastor Góes, esse planejamento não pode ser feito, não pode ser elaborado por causas egoístas. Alguma mulher talvez poderia, por achar o seu corpo muito belo, tentar evitar a maternidade porque ela pensaria que depois da maternidade as consequências implicariam em desgaste ou certa alteração do seu corpo, e ela não queria isso. Nós sabemos que esse não é um método ou não é um argumento justificável, não é um argumento justo. Ok, então o que o pastor João Paulo está falando muito claro é o seguinte: a motivação também leva em conta por que você está deixando de ter filhos. E aqui entra a questão de outros pecados, porque se você deixa de ter filho por causa da vaidade, o pastor João Paulo falou isso, a vaidade excessiva, o próprio hedonismo, que é essa busca do prazer, e também o culto ao corpo, que a pessoa fica cultuando o próprio corpo, endeusando o próprio corpo. Isso é um pecado gravíssimo. Se o controle é baseado nisso, e aí eticamente, na base da Bíblia, nós vamos ter um equívoco na motivação da pessoa. Ou talvez, hipoteticamente, também um homem que seja muito apegado à sua condição financeira, talvez próximo aí à avareza, não queira ter um filho ou não queira ter filhos por achar que isso vai implicar em uma despesa muito grande, talvez. Nós sabemos que os filhos também dão despesas, mas não pode ser essa a motivação principal. Se o casal, se o homem tem condição financeira, ele não pode querer deixar de ter filhos porque os filhos vão gerar despesa. Seria então pecado também essa motivação, se, no caso extremo desse, a pessoa fosse motivada a não ter filhos por causa da avareza. Ok. Então, em linhas gerais, para você entender, nós estamos falando de planejamento familiar, mas um planejamento bíblico, um planejamento não centrado só, como nós falamos no início, na questão material, mas também em questões espirituais e morais à luz da palavra de Deus. Então, esse planejamento familiar é permitido? É. Mas de que maneira? Pensando na vaidade? Não. Pensando na avareza? Também não. Pensando tão somente dentro de uma condição de equilíbrio, de uma condição saudável, dentro de uma condição plausível à luz da palavra de Deus. Esse planejamento, ele é possível, mas você está vendo que envolve muitos fatores, e esses fatores devem ser considerados. Isso, pastor Borges. Então, aqueles que estão pensando nesse assunto, às vezes nós temos jovens vendo esse nosso comentário aqui, ou casais que eles estão estudando sobre a possibilidade de terem filhos. Ter filhos é uma bênção. A Bíblia mostra que a maternidade é uma bênção. Nós mesmos, obviamente, somos frutos de um relacionamento de um homem e de uma mulher, e nós estamos aqui porque nós somos filhos também, nós somos bênção na vida dos nossos pais, e a nossa sociedade precisa, por ser
né, ter a continuidade da existência da raça humana até o dia que o Senhor assim determinar. Então, para isso acontecer, nós temos que ter filhos. E só para encerrar, um pensamento que eu ouvi e que gostaria de comentar, alguma pessoa falou que, não ter filho, nós estamos fazendo um favor para a sociedade. Esse pensamento implica falta de fé. Falar, o mundo está muito mal, eu vou colocar um filho para vir sofrer no mundo, não ter fé de que Deus ainda está no controle de tudo. É um pensamento muito limitado também, pastor Borges, porque diariamente pessoas morrem no trânsito. As pessoas morrem, fazem viagens, morrem, né? Pessoas são atropeladas, pessoas são cometidas de tantas outras coisas. Se esse receio for um receio verdadeiro dessa pessoa, ela também deveria evitar de sair à rua, porque a possibilidade dela ser atropelada, ela deveria evitar de fazer uma viagem, porque muitas pessoas saem para viajar e na verdade morrem no acidente. Então assim, é um temor que implica falta de fé, falta de confiança em Deus, porque na verdade nós não podemos com as nossas próprias forças garantir o sucesso da nossa vida em nada. Deus é que pode garantir o nosso êxito e os nossos filhos também, né, sob oração, sob orientação divina, num casamento estruturado diante de Deus. Os filhos vindo com a bênção de Deus, eles vão ser realmente consagrados a Deus, apresentados ao Senhor, e eles serão objeto de bênção na nossa vida e na nossa sociedade também. Se por um lado a sociedade está violenta, e as pessoas temem terem filhos, por outro lado a sociedade precisa de filhos, de cidadãos de bem, instruídos na palavra de Deus, e nós podemos cooperar com a sociedade, dando à sociedade filhos, homens e mulheres, criados no lar cristão, debaixo da orientação divina, que vão ser bons cidadãos, que vão fazer bem a nossa sociedade. Isso, o problema não é gerar filhos, né? É o que o senhor falou, é gerar filhos que vão contribuir com a sociedade e não trazer prejuízo para ela. Né? Isso, exatamente. Concluindo, nós então, pastor Borges, podemos encerrar o nosso breve comentário neste dia acerca da lição de número 9, que fala sobre ética cristã e planejamento familiar. Planejamento familiar é compatível com a ética cristã, essa mensagem que nós queremos deixar aqui para as pessoas que nos acompanham neste dia. No próximo domingo, procure uma Assembleia de Deus próximo de você, pela manhã, vá à Escola Bíblica Dominical, estude a Palavra de Deus e faça isso também em casa. Não dependa só da igreja para que você esteja estudando a Palavra de Deus. Deus te abençoe, que você possa crescer, multiplicar, frutificar e em nome de Deus ser glorificado na tua vida e na tua descendência. Amém. Pai do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Deus te abençoe.